Boas pessoal, cá estou eu de novo hoje para falar do último jogo do Porto, desta vez contra o Vitória, no Estádio do Dragão. Um jogo que encerra o campeonato. Um jogo algo atípico, pois o Porto desde cedo ficou em superioridade numérica e acabou por ganhar 3-0. Esta foi a equipa inicial e eu vou falar da performance destes jogadores e atribuir notas a eles e ao treinador. Antes de mais, dar os parabéns ao Benfica pela conquista do campeonato. Acabaram por ser mais regulares que o Porto, apesar de que não foram muito mais regulares, só venceram o campeonato por 2 pontos no fim de contas, mas tiveram mérito em ser campeões. Uma palavra também para o Varela, que terminou a carreira e que é um jogador que eu aprecio bastante. Ele realmente teve temporadas excelentes ao serviço do Porto, principalmente aquela em que conquistou a Liga Europa, e de facto era um jogador que gostava bastante de ver e que me deixa sempre saudade. Passando agora à análise da equipa, começo pelo Diogo Costa, em que atribuo um 6.5. Ele teve um jogo muito tranquilo, não fez uma única defesa, no entanto não falhou passes e ajudou a circular a bola. Ao Pepe atribuo um 7.5, ele esteve muito seguro defensivamente neste jogo, não deu hipótese mesmo aos adversários e foi um dos principais responsáveis pelo Vitória não ter nenhum remate à baliza. Para além disso, não falhou passes longos e um deles até podia ter resultado em golo, pois faz um passe a sobrevoar a defesa do Vitória e que deixa o avançado do Porto, creio que era o Evanilson, numa boa posição para até conseguir depois rematar, mas ele não dominou assim tão bem e a bola depois acabou por se perder, mas de facto o Pepe muitas vezes consegue criar oportunidades a partir de trás. Ao Marcano também atribuiu um 7.5, ele fez imensas recuperações neste jogo, creio que 15, e também falhou poucos passes, muitos deles para o último terço também. A equipa esteve mais ofensiva, claro, pois jogou desde cedo contra 10, no entanto ele foi dos jogadores que mais passes para o último terço fez. Esteve também bem nos duelos. Ao PP também atribuo um 7.5, ele esteve envolvido em alguns lances de grande perigo, um deles faz uma grande arrancada que transporta a bola dezenas de metros e depois acaba por assistir o Taremi. Marca um golaço também, provavelmente o melhor golo ao serviço do Porto, mas o lance foi anulado por fora do jogo. Ele esteve muito bem, realmente, porque tirou o defesa da frente e depois rematou com o seu pior pé, o esquerdo, num remate em arco e foi um belo golo, mas lá está, foi anulado. E mais uma vez, defensivamente cumpriu e esteve bem. Ao Vendel atribuo um 6, foi um jogo pouco inspirado, eu acho, a nível ofensivo, não apareceu tanto e quando apareceu não foi assim, não criou assim muito perigo, sinceramente, mas cumpriu defensivamente, logo não teve um mau jogo. Ao Uribe atribuo um 8, foi dos melhores em campo, ele fez um jogo sólido, tanto a nível defensivo como ofensivo, fez imensas recuperações e esteve forte nos duelos. E realmente, a confirmar-se a saída, vai ser uma peça bastante difícil de substituir. Ao Eustáquio atribuo um 6.5, ele esteve envolvido no ataque e na defesa neste jogo, no entanto, acaba por ser um jogo algo discreto, pois não se envolveu muito diretamente em golos e também não teve grandes erros a assinalar. Ao Otávio atribuo um 7.5, ele esteve mais uma vez envolvido em várias jogadas ofensivas e depois até marca um bom golo com um remate colocado. Para além disso, e como já é habitual, ajudou defensivamente. Ao Galeno atribuo um 7, ele procurou também envolver-se no ataque, apesar de não se ter destacado tanto como em outros jogos, mas mais porque neste jogo em específico a equipa toda foi para cima do adversário, portanto ele não teve esse destaque que costuma ter habitualmente. Mesmo assim ainda consegue assistir o Otávio para o 2-0 e faz um bom remate também em arco que obrigou o guarda-redes a uma defesa complicada. Ao Taremi atribuo um 8.5, para mim o homem do jogo, ele ganhou o título de melhor marcador neste campeonato com 22 golos. Foi uma época boa, ao fim e ao cabo, pois realmente tem este impacto positivo na equipa, pois faz bastantes golos e também assiste outros tantos, mas de facto houve ali um período da época em que não esteve tão bem, mas conseguiu no final da mesma retornar às boas exibições. Neste jogo ele esteve muito envolvido no ataque, assistiu o Evanilson para o 3-0, num passe bastante bem temporizado e depois está no sítio certo para abrir o marcador. Ao Evanilson atribuo um 7, o regresso às boas exibições, marcou um belo golo após
fazer muito bem a espera pelo passe do Taremi, em que se mantém em linha e depois finaliza muito bem. E está envolvido no ataque durante todo o jogo, tem ainda outra oportunidade em que faz uma grande recepção e um remate à meia volta, que por pouco não resulta em golo. Ao Rodrigo Conceição atribuo um 6, ele procurou atacar bastante, no entanto por vezes tomou más decisões. Ao Gabriel Verón dou um 6.5, ele entra e tenta mexer com o jogo, parte para cima dos defesas do Vitória, no entanto perdeu algumas bolas um pouco escusadas, mas como positivo também tem que ajudou a defender e realmente continua-me a impressionar o facto que ele corre bastantes vezes para trás, dá grandes sprints para recuperar a bola e isso é bastante positivo para uma equipa como o Porto. Ao Tony Martínez atribuo um 6, ele tentou envolver-se no jogo, mas nunca conseguiu criar muito perigo, acho que terminou o jogo apenas com um remate. É certo que na segunda parte o Vitória baixou linhas e também era mais complicado criar oportunidades. Ao André Franco atribuo um 6.5, apesar de ter tido pouco tempo em campo, ainda conseguiu algumas ações defensivas e também só falhou um passe, portanto esteve bem no pouco tempo que esteve em campo. Ao Namasso não vou atribuir nota, pois teve poucos minutos em campo. Ao Sérgio Conceição atribuo um 8, ele manteve a equipa motivada, apesar de ser quase impossível ganhar o campeonato, a equipa entra com um alto ritmo competitivo e a querer ganhar o jogo, e depois fez substituições a pensar na final da taça, mas sem prejudicar o equilíbrio da equipa. Final do jogo 3-0, um jogo atípico, pois o Porto ficou em superioridade numérica desde muito cedo e aproveitou isso para controlar e para até massacrar, diria, o adversário, principalmente na primeira parte. E a equipa, após criar bastantes oportunidades, chega ao intervalo com uma vantagem confortável. No entanto, na segunda parte, o Vitória, como já disse, desceu linhas e tentou não sofrer mais golos e conseguiu. Fica apenas a faltar o jogo da taça contra o Braga e espero, como é lógico, que o Porto vença mais esse título. Eu depois vou fazer um balanço total da época, mas parece-me que é uma época positiva. Não é muito positiva, como diz o Sérgio Conceição, pois isso seria se o Porto vencesse o campeonato. No entanto, uma taça da Liga, uma supertaça, uma possível taça de Portugal, uma boa performance nas Champions também, e acabamos por ficar em segundo lugar apenas a 2 pontos do Benfica, qualificando-nos diretamente para a Champions League. Parece-me que é o suficiente para dizermos que a época é boa e tendo em conta também, às vezes, o plantel que podia ter sido reforçado de maneira melhor. E foram estas as minhas opiniões sobre este jogo. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e, como sempre, espero que tenham gostado.